Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, é um prazer enorme. Esse é um novo canal, é o Cantinho do Armando Gamboa. É um canal que a gente vai discutir várias questões sociais que estão vinculadas à minha história, seja pessoal, seja profissional. Então, falar um pouco a forma como eu lidei com o mundo, né, e como eu vejo o mundo a partir do meu olhar de formação em história e de servidor público do Estado, trabalhador da UERJ por 26 anos, e também olhar de militante estudantil, do movimento negro, do movimento sindical. Fui diretor do sindicato do Sintoperj por 2 mandatos. Então eu tenho todo um histórico de vinculação, fui carnavalesco, tenho uma vinculação estreita com a política e com a produção cultural. Acredito que a gente precisa de um canal, de um lugar onde a gente debata questões que são fundamentais para a nossa sociedade, para entender o nosso lugar de não brancos no mundo, né? Eu como negro, homem negro, gay e favelado, tentar entender, por exemplo, esse lugar e todas essas desigualdades, a violência que a gente sofre no dia a dia. Então, um espaço para a gente estar discutindo conceitos de ideias de ancestralidade, análises históricas, políticas, que justifiquem, né, as relações que são construídas e não são naturais. Então, a ideia é a gente justamente desconstruir aquilo que a gente conhece como civilização, que na verdade não passa de uma formação eurocêntrica e colonizadora. Então a gente quer mostrar um novo olhar para a sociedade que não passe necessariamente pelo crivo dos critérios criados pelos europeus. Então, seja o crivo estético, linguístico, a ideia de pensar que existe civilização para além da construção ocidental judaico-cristã. E eu, como negro, como candomblessista, como gay, pretendo discutir sim uma nova sociedade, uma sociedade menos desigual, onde as pessoas olhem para as outras e respeite as diferenças e entenda as diferenças, e que não acreditem, por exemplo, na questão da meritocracia, a ideia de que todos partimos do mesmo lugar, quando sabemos que não é verdade. É preciso deixar às claras o racismo estrutural e que todo processo de exclusão, ele faz parte desse sistema de produção, de sistema econômico. Então, é um passo importante para discutirmos para onde estamos, de onde viemos e para onde estamos caminhando quando tomamos determinadas decisões políticas, sociais e ambientais. Então, essa é a ideia do canal do Cantinho do Armando, aproveitar a minha experiência profissional, né, cultural, a minha formação acadêmica e o meu conhecimento da cultura popular, porque é o lugar, é a raiz de onde eu falo, que eu falo com muito orgulho, que eu vim da favela sim, que tenho conhecimento amplo da nossa cultura, apesar da nossa cultura ser extremamente diversa, e eu não abro mão de nenhuma influência, inclusive europeia. Eu só não quero hierarquizá-las. Então eu entendo que eu sou um mestiço que tem influência europeia, africana e dos povos originários. E não quero que haja uma hierarquia. Então eu quero sim que respeitem o meu olhar para o mundo, o olhar das pessoas não brancas, sejam afrodescendentes ou mestiços de qualquer outra forma, que são obrigados a lidar apenas com os conceitos que são considerados civilizados, que têm a legitimação europeia. Qualquer outra construção de cultura ou de ideia que se contraponha a esse olhar não é legitimado. E o que a gente precisa, sim, é legitimar o olhar que esse homem que eu sou tenho para o mundo, que é diferente de um homem branco
nascido na Zona Sul do Rio de Janeiro, de classe média. Então é importante deixar bem claro o lugar de onde, qual é o lugar social que nós vamos falar, que nós vamos ocupar. É pensar o lugar da mulher, é pensar o lugar do gay, é pensar o lugar das pessoas que ainda tidas como minoria, algumas não são, como os não brancos, de um modo geral, são tratados na nossa sociedade que é extremamente desigual e desigual de forma estrutural, que vai desde a atenção básica de saúde até a relação com a justiça. Então precisamos repensar esse mundo e discutir qual é o nosso papel enquanto trabalhador nessa sociedade que viveu durante 300 anos escravidão, sob a égide da escravidão. Então pensemos nesse lugar, considerando que as mudanças das mentalidades são extremamente lentas. Então, historicamente falando, a libertação dos escravos, ou seja, o meu povo deixou de ser um produto e começou a ser gente muito recentemente. Então é preciso explicitar a forma como o meu povo vê o mundo. E ele tem, esse meu olhar, ele tem o direito de ser legitimado, seja a forma da língua que eu me expresso, seja a roupa que eu visto, a forma como eu falo, ou danço, ou me expresso de um modo geral. Uma pergunta. Como foi a sua relação com a universidade? Seu histórico no trabalho? Bom, eu ingressei na universidade como discente, como aluno na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1996, aluno de História, e ingressei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, como servidor técnico administrativo concursado em 1999. Eu sou aluno egresso do pré-vestibular para negros e carentes, e lá tem uma disciplina chamada Cultura e Cidadania, que nos preparava para esse universo que é absolutamente estranho, era absolutamente estranho para a maioria de todos nós. A maioria dos alunos do pré-vestibular eram alunos que eram a primeira geração que estava pleiteando os direitos de ir para a universidade pública, o que antes era um sonho impensável para um jovem periférico oriundo de comunidade. E aí, neste momento, na década de 90, a gente começa a perceber que é possível. Então, de alguma forma, o pré-vestibular ele nos preparava para a universidade, para esse universo que era absolutamente distinto do qual nós estávamos acostumados e socializados. Então, para evitar um choque cultural maior. Mas ainda assim, o fato é que, tanto para mim quanto para tantos outros jovens da minha geração, que passaram por essa experiência, a universidade foi sim um choque sob vários aspectos. É um choque cultural, um choque do olhar, do que é legitimado e reconhecido ou não, é um choque de paradigmas, inclusive, um choque daquilo que deve ou não ser ensinado e da ideia de meritocracia. Então coloca em xeque uma série de coisas, uma série de mitos que existem sobre a universidade. Então, pessoal, eu acho que eu já me apresentei, falei um pouco sobre a minha atuação, sobre a minha formação profissional, sobre a minha experiência no mundo, que é bastante diversa, seja ela acadêmica ou como trabalhador, como cidadão comum, como um jovem senhor periférico que aos 51 anos volta para a universidade, porque o nosso mercado de trabalho não é fácil. Ser funcionário público de uma universidade pública no Brasil, considerando as condições das relações de trabalho, é um privilégio, mas me aposento feliz e conto com a presença de vocês no nosso próximo encontro
E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quando foi que vocês perceberam que essas desigualdades não são naturais, mas são frutos de um processo histórico? Respondam aí e conversamos no nosso próximo encontro, que eu espero que seja em breve. Se curtiram, compartilhe e comentem.